Estamos aqui no Panteão em Paris, local onde o corpo de Marie Curie está enterrado. O trabalho de Marie e Pierre traziam riscos para a saúde que eles não compreendiam bem na época. A matéria-prima para o trabalho de Maria era a PEC Blenda. E ao investigar a radiação emitida por esse minério, o casal Curie chegou à conclusão que o urânio sozinho não conseguiria emitir toda a radiação que eles estavam medindo. Será que há outros elementos radioativos na PEC Blenda que estariam emitindo essa radiação? E foram esses questionamentos que levaram à descoberta de dois novos elementos químicos. O casal também criou o termo radioatividade para explicar esses fenômenos, além de terem desenvolvido técnicas para isolar elementos radioativos. Em 1903, Pierre Curie e Becquerel foram indicados ao Prêmio Nobel de Física. Isso mesmo, em um dos momentos mais vergonhosos da história da ciência, Marie Curie havia sido deixado de fora da indicação ao prêmio. E justiça feita. Em 1903, Maria, Pierre e Becquerel receberam juntos o Prêmio Nobel de Física em reconhecimento pelos extraordinários serviços que ambos prestaram através das suas pesquisas conjuntas sobre os fenômenos da radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Fala, Gás Nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Vamos continuar a nossa jornada pelo mundo, pela história e pela radioatividade. Estamos aqui em Zakopane, uma região de montanhas que fica no sul da Polônia, para falar sobre a mutação. Afinal de contas, o que é mutação? Onde ocorre? Vilã ou heroína? Vem com a gente que nós vamos responder a todas essas perguntas. Fala, Valim! Tudo certinho? E aí, pessoal, então vamos entender o que é a mutação, onde ela ocorre e se mutação é somente ruim. Será que a mutação pode ser boa também? Eu já vou explicar. Antes disso, a gente tem que fazer aquela reflexão. Quantas células a gente tem no corpo? Nós temos trilhões de células. Em cada uma destas células, nós temos o nosso material genético. Cada molécula de DNA dentro da nossa célula, nós temos 46 moléculas de DNA, cada uma delas, quando estão condensadinhas, fechadinhas assim, a gente chama de cromossomo. Então, um cromossomo é uma molécula de DNA. Aí tu te perguntar, professor, o cromossomo é uma molécula de DNA. E o que é um gene? Te liga que se a gente começar a ampliar, nós vamos ver as famosas letrinhas, as bases nitrogenadas. O A liga com o T, o G liga com o C. Até aí tranquilo. O que é o gene? Uma sequência dessas letrinhas, uma sequência de bases nitrogenadas que guarda informação suficiente para o nosso corpo produzir uma proteína, isso é o gene. O que é mais abundante de composto orgânico no nosso corpo são as proteínas. Então aqui está o nosso DNA. Agora eu te disse, nós temos trilhões de células. Essas células têm que se dividir. Agora tu imagina, eu sou uma molécula de DNA. Se a célula se dividir sem eu dividir a molécula de DNA, vai dar problema. Então antes da célula se dividir, nós temos que duplicar o DNA. Porque vai uma sequência inteira de DNA para uma célula e uma sequência inteira de DNA para outra célula. Aí não há perda, está tranquilo e a célula se multiplica. Perceba que um dia a gente já foi uma célula. Quando o espermatozoide fecundou um óvulo, era você ali, uma única célula. Essa célula se divide em 2, 4, 8, 16, 32, e aí até formar as trilhões de células. Então isso é um processo normal. Então, repara, quando o DNA ele vai ser duplicado, ele tem ser replicado, o certo é que fique as mesmas letrinhas, para a mesma informação. Gente, os nossos genes guardam a nossa informação. Então, quando o DNA ele é duplicado, tinha que ser igual. Mas olha o que aconteceu aqui. Em vez de ser um C, agora ficou um T. Aí tu fala, professor, isso deu um erro. Sim, foi um erro. Isso pode acontecer no nosso corpo? Pode, mas é algo muito raro. Aí tu fala, professor, é raro quanto? Isso aqui vai acontecer a cada bilhões de divisões celulares, isso vai acontecer uma vez. Aí, então é raríssimo. Bom, mas se tu levar em conta que nós temos trilhões de células
e a todo momento elas estão se dividindo, pode ser que assuste um pouco isso aqui. Então, ó, nós vimos 1, vimos 2, estamos em 3. Sempre o A teria que ligar com T e o G com C. Aqui está errado. Então, vamos pegar esse trechinho aqui e jogar para cá. Aí tu fala, professor, isso é mutação? Calma, já vou explicar. Perceba que o T está com A, certo? Aqui tem um erro. Olha esse erro aqui. Aí tem duas possibilidades para o nosso corpo, para a nossa célula. A primeira dela, e eu vou escrever aqui para vocês acompanharem, ou seja, P1, a possibilidade 1, é que enzimas de reparo consigam fazer o reparo. Então, ó, vou escrever aqui. Reparo. Então, o que acontece? Se houve a mutação ali, só que o teu corpo conseguiu reparar enzimas responsáveis por isso, porque a enzima ela passa conferindo. Duplicou? Duplicou, vamos lá. Então, vamos ver se está tudo certo. Ela passa assim. Quando ela acaba, ela vê assim, ó, tá ok. Ou simplesmente ela está passando, opa, aqui tem um erro, corrige. Aí se corrige. E aí o que vai acontecer? Se essa enzima de reparo perceber o erro, o G, aqui ela vai simplesmente, ela troca e vai botar novamente aqui o C. Ok, tudo ok? Pode seguir. Aí segue, ficha, a célula continua se dividindo sem mais o erro. Agora, existe a possibilidade 2. A possibilidade 2 é da mutação. É quando de fato, mutação, não ocorre esse reparo. Se não ocorre o reparo, vai acontecer esse erro, ele se perpetua. Então, o que aconteceu aqui? O T, que estava aqui, que foi o erro, em vez de reparar, aqui vai ficar um Azinho. O que vai acontecer aí? A partir daí, todas as células que se dividirem desta célula com erro, também carregará esse erro, essa mutação. Então, olha só o que acontece. Duas possibilidades, reparo e mutação. Tá vendo essa célula? Se dividiu em duas. Professor, tranquilo, tranquilo. Essa aqui se dividiu em duas, tudo certo, tá indo. Só que olha onde aconteceu a mutação. Aqui nessa célula em vermelho tá a mutação. Todas as células que surgirem a partir da divisão desta aqui com a mutação, elas também carregarão. Isso passa adiante. E aí perceba que nós temos aqui 6. Essa mutação, ela pode ocorrer espontaneamente, ao acaso, porque imagina, nós temos toda hora, é uma máquina que a gente fala, é uma máquina perfeita, quase perfeita. Então a todo momento está dividido, divide. Só que não pode acontecer um erro espontaneamente, sem ter indução de algo externo. Agora, te liga, que a mutação pode acontecer por radiação ionizante. A radiação ionizante ela pode induzir, aumentar a chance da mutação. E aqui cai um grande problema. Mas a gente fala, professor, tudo bem, toda radiação é ruim? Calma, já vou chegar lá. A mutação ela pode acontecer em célula somática. O que é uma célula somática? São todas as células do nosso corpo que não são os gametas, não são as células que formam os gametas, espermatozoide ou óvulo. Se acontecer uma mutação no meu braço, essa mutação poderá ser indiferente ou poderá até causar, por exemplo, um câncer. Mas se a mutação acontecer em células germinativas, essa mutação, se for ruim, ela pode também lá inviabilizar o gameta, tudo mais, só que também pode passar uma informação, uma modificação que teoricamente é boa. Para explicar isso, se a mutação é boa, se a mutação é ruim sempre, ou se é indiferente, eu vou apagar este quadro, vou colocar outras informações aqui, e lá na neve nós encontramos alguns ursos que dá para explicar um pouco mais na prática como ocorre a mutação e se ela é boa, se ela é ruim, na questão de adaptação das espécies ao ambiente. Então fica ligado que aqui o quadro vai mudar. Então, pessoal, vamos para duas perguntas. A primeira é, afinal de contas, a mutação é ruim? É indiferente? É bom? Na verdade, pode ser as três. Na maior parte das vezes, a mutação é ruim ou indiferente. Ela é ruim quando modifica uma base nitrogenada e a tua célula agora passa a produzir uma proteína que não era para ela estar produzindo, ou uma proteína diferente, com uma forma diferente. E aí, como a gente sabe que a proteína, se tem forma diferente, muda a função dela e aí pode dar problema. Agora, se a célula também sofreu uma mutação e essas proteínas estão descontroladas, seus genes estão descontrolados, a célula fica descontrolada. Então ela pode se multiplicar indefinidamente e, consequentemente, causar tumores ou até o câncer. E o câncer é um problema porque essa célula que está descontrolada, que sofreu uma mutação e essa mutação foi ruim, ela pode migrar para outros tecidos, que a gente chama de metástase,
e, consequentemente, espalhar a doença. Então essa é a mutação ruim, ela não é boa. Gente, uma mutação, nesse caso, assim, ela não é boa. Agora, ela pode ser indiferente. Quando ela é indiferente? Perceba que a gente estuda lá na biologia, na síntese de proteína, que os códons, eles codificam os aminoácidos de uma proteína. 3 bases nitrogenadas modificam ou codificam um aminoácido. Lembrando que o código genético ele é redundante, ele tem às vezes códons diferentes para sintetizar o mesmo aminoácido, às vezes sofre a mutação, muda a letrinha e mesmo assim ela segue produzindo ou codificando o mesmo aminoácido. É indiferente, é uma mutação conhecida como mutação silenciosa, porque ela não interfere em nada. Agora, a mutação também pode ser em alguns genes inativos. Você sabe, isso é uma pergunta até filosófica. Nós temos o nosso material genético idêntico em cada uma das nossas trilhões de células. Logo, tem células do nosso pé que tem a grande parte do material genético está inativo, está paradinho. Porque como é que a nossa célula sabe que no pé tem que produzir um tipo de proteína? No pâncreas tem que produzir outro tipo de proteína? No fígado tem que produzir outro tipo de proteína? Porque existem ali a epigenética, reguladores gênicos e tudo mais. Então, se a mutação foi num gene que está inativo, por exemplo, no fígado, ele vai ficar lá tranquilo, embora tenha sofrido essa mutação, nada vai interferir nestas células do fígado. Aí tá lá, professor, tá, a maioria ou é ruim ou é indiferente, mas também tem mutação que é boa? Tem. Por incrível que pareça, tem. Perceba que a mutação, ela gera variabilidade genética. Isso dentro de uma população é muito importante. Você sabe, todos nós, se tu vê as pessoas, elas são diferentes. Tu vê os animais, no geral, eles são diferentes. Por quê? Porque isso é a variabilidade genética. Dentro de uma população, é fundamental que tenha essa variabilidade para o sucesso evolutivo da espécie. Então, quando acontece uma mutação, e essa mutação gera diferença entre os indivíduos, você tem essa variabilidade. Perceba que, bom, para exemplificar isso, seria legal se a gente fosse lá para a neve e encontrar um urso polar e de repente, vá que ele esteja com um amigo dele, né? Um urso marrom. Fica ligado no exemplo. Como vocês viram, a mutação, na maior parte das vezes, ela é ruim. Ela não faz bem, mas em alguns casos a mutação é fundamental. Repara que a mutação dentro de uma espécie gera variabilidade genética. Aqui nós viemos gravar e encontramos 2 ursos. Estamos na neve aqui. Um urso tem os pelos brancos, outro urso tem os pelos marrom. Perceba que qual dos 2 você acha que teria um maior sucesso aqui na neve? O branco ou o marrom? Ora, você sabe, evidentemente, que seria o urso branco por um motivo lógico. Ele, por ser dessa cor, ele se confunde, ele se camufla no ambiente e consegue caçar melhor, sem que as presas percebam que ele está chegando perto. E aí vem a pergunta: o urso polar é branco porque vive na neve ou vive na neve porque é branco? Ele vive na neve porque é branco. Em algum momento da evolução dos ursos, houve uma mutação. Um gene modificou. Esse gene era o gene responsável pela cor dos pelos. E essa mutação fez com que os pelos nascessem brancos. E isso, repara, a mutação induziu essa nova característica no urso e aquele urso que teve a mutação acabou tendo um maior sucesso reprodutivo e passou os seus genes com essa mutação anteriormente citada adiante. Então a população dos ursos começou a ficar cada vez com mais pelos brancos. E aí foi excluindo no ambiente que tem neve, excluindo os ursos que não têm a pelagem branca, num processo chamado de seleção natural. É a natureza selecionando os indivíduos mais adaptados para aquele ambiente. Por isso que quando a gente vai para o Polo Norte, quando a gente está aqui, ainda tem uns ursos marrons, ali estamos vendo, mas repara que quem vai ter um sucesso reprodutivo maior vai ser o urso branco. Então, mais uma vez, fica aquela reflexão. A mutação causa diversos problemas? Sim. Mas também ela é fundamental, ela é importante para gerar variabilidade genética e também para a evolução das espécies, né? Bom, então vocês viram um exemplo didático. Em algum momento, o urso sofreu uma mutação justamente no gene que determina a cor da pelagem. Ora, um urso branco na neve, ele vai ficar mais escondido, mais camuflado e vai conseguir
comer mais, se come mais, reproduz mais e passa o gene. Ou seja, a base da evolução é a mutação. Agora te liga, tu deve estar se perguntando assim, mas professor, o urso marrom poderia estar se escondendo ali nas árvores e tudo mais. De fato, aqueles ursos estavam indo ao norte. Por isso que o urso polar, a gente encontra onde tem gelo para tudo que é lado, neve para tudo que é lado, tudo branco. E aí eu encontrei eles de novo, esses ursos são amigos, né? Então eu encontrei eles um pouco mais ao norte, aí não tinha mais gelo. Fica ligado. Fala pessoal, tudo certinho? Então estamos aqui caminhando pela Polônia e encontramos novamente os dois ursos. Repare, estamos de longe para não causar também muito transtorno. Um urso é marrom, outro urso é branco, dá para ver direitinho. Foca lá, meu querido. Dá para ver direitinho que o contraste do urso marrom é muito maior. Então tu imagina que tem uma presa lá no fundo. Qual dos dois conseguirá caçar essa presa? Claro que o urso branco terá um maior sucesso, uma vez que ele pode chegar mais perto sem ser percebido. Já o urso marrom, quando está longe, a presa já olhou ele e já saiu correndo. Eu vou tentar chegar perto, mas isso vocês não façam em casa, que é muito perigoso. Vou tentar para chegar... Vem cá, meu cameraman. Vou tentar chegar perto para ver se os ursos... Repara, urso branco, pelugem boa, urso marrom. Vamos ver. Ó, isso eu sou biólogo, né? Não faço isso em casa. Vamos ver se dá certo. A situação foi complicada, gurizada, mas estou bem, estou vivo, sobrevivi ao ataque. E aí vem a outra pergunta. Quanto de radiação é necessário para causar a mutação? Perceba, depende da dose, do tempo de exposição da radiação e também do local. Por exemplo, uma dose. Tem raio-x. Pô, vou tirar um raio-x, professor, aqui, quebrei meu braço, vou tirar um raio-x para ver como é que tá. Tu recebe radiação ionizante? Sim. Mas é o suficiente para causar uma mutação? Basicamente não, porque teria que levar muitos raios-x para ter um risco considerável. Mas então, a dose. Claro que se você chegar, vou ficar aqui, vou passar o mês inteiro levando 50 raios-x por dia só para ver se eu aguento. Não, aí a dose vai ser muito alta, a probabilidade de mutação é altíssima também. O tempo. Poxa, se tu ficar exposto, tem material radioativo, tu passou perto dele e saiu fora ali, tu ficou um tempo curto. A chance é pequena. Agora, se pega um material radioativo e fica com ele na mão, admirando a beleza que muitas vezes eles trazem, fica ali, Bom, se tu passou muito tempo, o risco aumenta. E também o local. Sabia que no nosso corpo, um dos locais mais vulneráveis à radiação é a medula óssea, onde eles fabricam células sanguíneas. E um dos locais menos propensos, ou seja, mais resistentes à radiação, é o pulso. Curiosidade interessante, né? Então sempre a dose, tempo e local é o que determina se esta radiação fará mal ou não. Mas tem uns alunos meio loucos, assim, que chega, professor, agora aqui, eu quero saber, tu disse que a radiação, a mutação pode ser boa. Então tá feito, eu vou me encher de radiação para ver se eu sofro uma mutação boa, vai que eu vire um X-Men, uma mutação interessante. Não é bem assim, gente. Eu disse para ti, a probabilidade de ser uma mutação e essa mutação venha a ser boa é muito, mas muito pequena frente a ela ser ruim ou indiferente. Então, não é bem assim. Lembrando que uma mutação, para que ela gere um efeito positivo dentro de uma espécie, dentro de uma população de uma espécie, ela tem que ser passada adiante. Portanto, tem que ser nas células germinativas. A pessoa acaba não sofrendo o efeito, e sim os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E lembrando que, fala assim, professor, agora vamos para a evolução aí. Um urso polar lá na neve, tá ótimo, o cara tá super adaptado. Pega esse mesmo urso e leva onde não tem neve. Ele vai ficar destacado. Ou seja, tu pode falar que um indivíduo, dentro de uma variabilidade dessa espécie, dessa população, ele é mais adaptado ao ambiente onde ele está, ou menos. Isso é o quê? É a seleção natural. É a natureza selecionando aqueles indivíduos mais adaptados para aquele ambiente. Então, pessoal, com este vídeo, você pode perceber que a mutação ela ocorre lá nos nossos genes. É claro que às vezes a radiação pode até quebrar um cromossomo inteiro, destruir o cromossomo, o que causa danos físicos ao nosso material genético. Agora, se a mutação ocorre ao nível dos genes, aí pode ser ruim, diferente ou bom, como eu falei para vocês. Então perceba que a mutação, por incrível que pareça, ela é a base da evolução. Não é por isso
que a pessoa pode pegar a radiação e falar, eu vou evoluir. A pessoa não evolui dessa maneira. O que evolui é a espécie a nível de população. Então fica essa reflexão e claro, você que está seguindo todas essas séries de vídeos de radioatividade, você assistiu desde o primeiro, essa sequência, você vai entender toda a ligação de tudo isso que a gente está falando. Então, claro, se você não for inscrito no canal, no nosso canal Ciência em Ação, se inscreva lá e deixa aquele like felpudo para fortalecer o canal, a amizade e tudo mais. Um grande abraço e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos. Tchau!